A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o pastor Delmo. Nesse vídeo eu quero falar com os irmãos a respeito de guerra. Dizemos o que a Bíblia vai falar a respeito de guerra. Então eu quero que você preste atenção, vamos passar alguns cliques dentro desse vídeo para que você venha despertar o que a Bíblia fala a respeito de guerra, o que a Bíblia vai falar a respeito do que está acontecendo. Eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo para que você venha guardar na palma do seu coração e ter conhecimento, para você ficar alerta do que está acontecendo e do que vai acontecer. A Bíblia é o livro mais completo que tem, onde fala do que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que vai acontecer no futuro. Então preste atenção nesse vídeo e você vai entender o que nós estamos querendo dizer a respeito da guerra, a respeito do que está acontecendo. Talvez você esteja já vendo reportagens falando a respeito de guerra. Talvez você esteja pensando consigo mesmo, será que a minha cidade, meu país, vai acontecer o mesmo? Ou será que não vai acontecer isso aqui? Nós estamos vivendo cada coisa tão interessante sobre pandemia, guerra, mortes, levantes da natureza. E talvez você esteja pensando assim, é normal isso que está acontecendo. Mas se você for observar à luz da Bíblia, você vai entender que tudo que está acontecendo são os sinais da volta de Cristo. Agora eu quero mostrar para você uns vídeos para você entender, um script dentro desse vídeo, para você entender o que está acontecendo e o que a Bíblia diz a respeito do que está acontecendo. Preste atenção. Detalhadamente, nós vamos estar entrando no contexto bíblico, onde vai falar claramente, onde vai nos alertar claramente a respeito de guerras. Preste atenção nesse vídeo que nós vamos colocar agora. Nesse vídeo aqui, nós queremos passar para vocês entenderem como está o mundo e como ele sempre esteve. Sempre esteve, mas observa como a Bíblia tem se cumprido, porque a Bíblia sempre fala a respeito de rumores de guerra. A Bíblia fala sobre princípios de guerras, onde tudo é motivo para o homem se levantar, entrar em guerra, política, religião, opinião. Tudo é motivo de guerra, tudo é motivo de o homem juntar um povo e guerrear. Tirar vidas. Tudo é motivo. E o mais interessante é que nessas guerras que nós estamos vendo nesse vídeo, sempre vidas inocentes acabam padecendo por causa do egoísmo e da ambição do homem. Se a Bíblia verdadeiramente ela apoiasse a guerra, como tem acontecido guerras até em nome de religião, como tem acontecido também guerras em nome de religião. Se a Bíblia apoiasse, se Deus apoiasse, o Senhor não iria chegar para Davi quando o templo estava sendo construído, lá em 1 Crônicas, e o Senhor fala: Davi, você não vai liderar, você não vai pastorear a minha casa, Davi, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Mesmo assim, as pessoas entram em guerra, tiram vidas uma das outras, até em nome de religião, até em nome do Deus que cada um apresenta de forma diferente. Pois nós sabemos que em João vai dizer, capítulo número 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos aqui que Deus, ele amou essas guerras que muitas das vezes acontecem até em nome de Deus, onde Deus não está, onde Deus não faz parte. O Deus a qual nós servimos é aquele que o seu Filho falou no Evangelho de Mateus, capítulo número 5, no verso 9. O seu Filho unigênito falou assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Eu quero te alertar para uma coisa, dentro da palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, no Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A guerra já tem acontecido há muito tempo, guerra religiosa, guerra política, guerra esportiva, onde pessoas, em nome do seu clube ou seu time, elas tiram a vida uma das outras quando saem dos estádios. Infelizmente o homem tem vivido como animal, tudo tem sido desculpa para tirar a vida. Nós temos visto em muitas reportagens onde passa comentário das pessoas falando que tem que morrer, quem fez isso tem que pagar, tem que ter pena de morte, tudo é motivo para tirar a vida humana. E a Bíblia diz que o único que pode tirar a vida é Deus. O único que pode tirar a vida é o Senhor. Facções, cada um matando, cada um tirando vida com os seus ideais, cada um com o seu ego e no seu pensar está correto, e na sua mente estão corretos, e acabam tirando vida, e sempre acaba acontecendo vidas de pessoas inocentes, como tem acontecido, pessoas inocentes nessas guerras tolas, guerra política, não passam de guerras políticas, onde vidas inocentes acabam sendo ceifadas, onde pessoas têm que sair dos seus países desesperados, com medo de perder as suas vidas, tudo por nome de que tipo de ideal é apresentado essas guerras inúteis? Tudo é ambição, financeiro, política, religião. Em Gênesis capítulo número 9, no seu versículo de número 3, a palavra de Deus vai dizer assim: quem derrama sangue do homem, pelo seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Deus nos criou a sua imagem, e não essa imagem violenta, essa imagem onde não tem respeito pela vida humana. Vida essa que o nosso Deus deu seu Filho unigênito para morrer, para preservar, para cuidar, para dar o direito de escolha, de arrependimento do pecado. Interessante que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios, capítulo de número 20, no seu verso 28. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer plano. A quem sai a guerra precisa de orientação. Sabe o que quer dizer essa palavra que está escrita em Provérbios? Quem sai a guerra precisa de orientação. É porque provavelmente o homem que sai em guerra para tirar a vida de outro, achando-se inteligente, achando-se sábio, talvez por motivo financeiro, encoberto, utilizando tema político, usando tema religioso, mas não passa de políticas financeiras. Esses tais não passam de tolo, aonde utilizam da guerra para ceifar vidas, aonde utilizam de guerra para ceifar vidas, aonde pessoas inocentes acabam morrendo. E o mais interessante, queridos, o mais interessante, que a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também aconteceu em uma guerra, porém uma guerra religiosa, aonde os fariseus, aonde os sacerdotes daquela época, utilizando a religiosidade, pressionou os soldados romanos, o rei pressionou para que crucificassem, sabendo-nos que era plano e projeto do Senhor. Porém, não podemos deixar passar esse tópico bem interessante, aonde nós deixamos-nos de olhar para o projeto divino, que era a crucificação e ressurreição do nosso Jesus Cristo, e olhando para o outro lado, olhando para o lado da guerra religiosa, onde os sacerdotes procuravam a todo tempo ceifar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo,
em nome da guerra religiosa. O homem sempre destruiu. Por esse motivo nós encontramos templos enormes, guerras de igrejas, guerras de religiões, aonde em vez de estar unido o povo de Deus, eles estão desunidos em nome da ganância, tentando ter templos enormes, melhores do que os outros, tentando ter os seus templos luxuosos, e aonde eles apregoam que a igreja correta é a igreja luxuosa, a igreja perfeita do Deus de Israel é a igreja maior, é a igreja que tem mais membros. Isso não passa de guerra religiosa. Guerra não precisa ser apropriadamente aonde pessoas tiram vidas uma das outras, não. A guerra as pessoas podem destruir umas às outras moralmente. A guerra as pessoas podem destruir os conceitos das outras pessoas. Nas guerras as pessoas brigam até em debate, elas matam até com palavras. Em guerras as pessoas utilizam da fé, muitas das vezes se julgando melhor que as outras, muitas das vezes se julgando mais santas que as outras, outras das vezes se julgando mais perfeita do que as outras. Então eu quero te dizer uma coisa nesse vídeo. Muitas das vezes as pessoas utilizam da guerra para poder justificar os seus conceitos, as suas opiniões, e não se importam se vidas inocentes pagam por causa de opiniões banais, por causa de conceitos ambiciosos, por causa de conceitos egoístas. Conceitos egoístas aonde quando é o filho dos outros tem que morrer porque cometeu algum delito, mas quando é o filho daquele homem, daquela mulher de dentro daquela casa, merece perdão, merece uma nova chance. Pessoas egoístas aonde julgam o próximo e já sentenciam a morte quando este próximo não é de dentro da sua própria casa. Porém, quando é um alguém parente, familiar, a sentença é branda. O objetivo desse vídeo é te alertar para a guerra que muitas vezes acontece na sua rua. O objetivo desse vídeo é te alertar para a guerra que muitas das vezes acontece no seu bairro. Muitas das vezes essa guerra pode estar acontecendo dentro da tua casa. Guerra por causa de opiniões, guerra por causa de ambição, guerra por herança dentro da própria família, onde vidas são tiradas, onde nós temos visto escândalos acontecendo até no meio gospel, onde vidas são cefadas em nome da ambição, em nome da ambição financeira, onde filhos tiram a vida do pai, onde os pais tiram a vida dos filhos, onde o homem não pode ter um conceito financeiro elevado porque já atrai pessoas com projetos arquitetados para ceifarem as suas próprias vidas. Tudo é motivo de guerra, e guerras onde vidas são derramadas, sangues inocentes são derramados. Eu estou fazendo esse vídeo para te alertar que você não deve aceitar a guerra nem dentro da sua própria casa, porque a Bíblia vai dizer que os verdadeiros cristãos seriam conhecidos nos últimos dias pelo amor, o amor que tem no coração. Então não adianta, não é porque uma pessoa não é da mesma igreja sua, não é porque a pessoa não é da mesma religião sua, que você tem que passar por ela na rua e virar a face. Não é porque uma pessoa não tem a mesma doutrina que você tem que abrir os seus lábios e afirmar convicto de que ela vai para o inferno. Não é porque por hora talvez a pessoa não esteja nem no meio religioso e que você tem que utilizar da sua palavra para matar essa pessoa moralmente. Porque quando nós falamos de guerra, nós falamos de morte. E quando nós falamos de morte, nós falamos de morte moral, nós falamos de morte física, nós falamos de morte psicológica, nós falamos de vários tipos de morte que acontecem antes da morte física. Então, eu quero te alertar nesse vídeo para que você não venha fazer parte desses sanguinários que em nome de um ideal tiram vida. Eu quero te chamar a atenção nesse vídeo para te dizer, não faça parte dessa corja. A Bíblia vai dizer, no livro de Efésios, no seu capítulo de número 10, no seu capítulo de número 6, no seu versículo de número 13,
Porque não temos que lutar nem contra o sangue e nem contra a carne, mas sim contra os potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos. Apóstolo Paulo, ele é categórico ao afirmar que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Ele afirma categoricamente que nós não temos que lutar nem contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais. Em Efésios capítulo número 6, no seu versículo de 10, medita. Se você realmente tem um desejo de se tornar um cristão salvo, lavado e remido, medita nessas palavras e você vai entender que todo aquele que persegue ao seu próximo, talvez porque não é da mesma igreja que ele, talvez porque não está, talvez até no meio evangélico, todo aquele que abre a sua boca, independente da sua categoria ministerial, independente da sua patente ministerial, qualquer homem que julga o seu próximo, lançando-o para o inferno, julgando com palavra, este homem, ele está matando moralmente uma pessoa, e ele está dentro do contexto bíblico, quando o nosso Senhor chega para Davi e diz: Davi, você não pode pastorear a minha casa, porque a sua mão está suja de sangue. Vejamos líderes que muitas das vezes lançam pessoas para fora da igreja, porque acham que aquela pessoa não tem um padrão correto para estar dentro da casa do Senhor. Quando a Bíblia, ela afirma categoricamente que nós temos que receber as pessoas. A Bíblia fala que o nosso Senhor diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então quem dá um alívio, quem faz a mudança, quem muda caráter, quem muda a personalidade não é pastor. Eu sou pastor e posso falar convicto do que eu estou falando. Quem muda é Deus. Quem muda a personalidade é Deus. Eu não estou falando de pessoas que entram na igreja para banalizar, pessoas que entram na igreja para escandalizar, pessoas que querem fazer da casa de Deus o que quer. Existem dois lados. Existem aqueles que entram para escandalizar, mas também existe aqueles sinceros que querem buscar o Senhor, mesmo em meio à sua falha, ao seu pecado. A igreja verdadeira que vai morar no céu, ela de maneira nenhuma ela pode lançar fora da igreja, fora do templo a pessoa, independente da religião, independente da sua posição. Ela de maneira nenhuma ela pode lançar fora. Então eu quero utilizar esse vídeo para dizer para você: não seja um assassino de profeta, não seja um assassino de ovelhas, não seja um assassino de vida, literalmente, não seja um assassino de ideal, não seja um assassino, não afirme antecipadamente que alguém é salvo e que alguém não é, que alguém vai para a glória e que alguém vai para o inferno. Não afirme, não afirme, porque eu quero te dizer dentro desse vídeo, Jesus Cristo, mesmo tendo sido crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo de número 8, no seu versículo de número 32, afirma que Ele está à direita de Deus e Ele intercede por nós. Ou seja, mesmo tendo crucificado e ressuscitado, Jesus optou por advogar-nos a nosso favor. Jesus optou por nos defender. Então, se você nem crucificado foi, pastor, líderes da casa do Senhor, se você não morreu na cruz pelo seu próximo, como Jesus morreu, não afirma que ninguém vai para o inferno. Você evangélico, você cristão, você que crê no Senhor, independente da sua religião, não julgue ao seu próximo. Não julgue a pessoa porque ela não está, talvez, na mesma fé que você. Pregue o amor, vive o amor, porque de guerra o mundo já está cheio de guerra. Eu sou o pastor Adelmo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, deixa o like. Esse vídeo é um alerta para você entender que as guerras já começaram há muito tempo.
há muito tempo. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você tirar um tempinho em assistir esse vídeo.